Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês a resenha de um livro super delicinha, basicamente um carinho na alma, que é de um autor que eu já fiz resenha aqui no canal. O autor é o Rinin Sunin, que já escreveu o livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, que eu já fiz resenha aqui no canal. Se você ainda não assistiu essa resenha, eu super recomendo e já vou deixar linkada aqui em cima. Tendo ele como o mesmo autor, o livro que eu trouxe para resenhar dessa vez é o livro Amor pelas Coisas Imperfeitas. Como aceitar a si mesmo no mundo em busca da perfeição. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E como eu falei, o Rinin Sunin já tenho outra resenha dele aqui no canal e eu gostei tanto desse livro quanto eu gostei do primeiro que eu li. E esse livro anda justamente na contramão desse mundo que cada vez mais nos exige a excelência, a perfeição, como se todos fôssemos perfeitos, o que não é o caso. Então, logo no começo desse livro, o Rinin Sunin diz o seguinte: a vida é preciosa demais para ser desperdiçada, ridicularizando e odiando o que não nos agrada, o que não entendemos. À medida que amadurecemos em termos espirituais, naturalmente, desenvolvemos mais empatia e buscamos ver as coisas da perspectiva dos outros. Isso, por sua vez, nos ensina a aceitar as imperfeições deles e as nossas de uma forma mais amável e compassiva. Então, o bacana desse livro é que o Rinin Sunin ele faz questão de pontuar como nós somos imperfeitos, mas temos a tendência a buscar a perfeição nos outros, sendo que nós mesmos não entregamos essa excelência. Muito se quer, porém muito se entrega. Então, todo livro é uma reflexão acerca desse assunto que eu particularmente gostei bastante e tenho tentado interiorizar na minha vida. E logo no começo do livro também, uma das coisas que ele pontuou e que eu particularmente senti como um puxão de orelha, eu me identifiquei bastante e a partir daí tô tentando mudar um pouquinho. Você era uma daquelas crianças que ganhavam elogios por ser um bom menino ou uma boa menina? E então passou a se esforçar muito para ser bonzinho ou boazinha, sempre concordando com os pais, professores e parentes mais velhos? Mesmo que às vezes fosse difícil, aprendeu a não reclamar e aguentar as coisas em silêncio? E agora que chegou à idade adulta, ainda sente que tem a responsabilidade de agradar as outras pessoas? Você faz um esforço constante para não incomodar nem ser um peso para os demais? E quando alguém dificulta as coisas, você tenta apenas ignorar ou tolerar porque não é da sua natureza fazer? Ou dizer algo que possa magoar o outro ou deixá-lo desconfortável? Quando dizemos que alguém é bonzinho, em geral, significa que a pessoa age de acordo com a vontade dos outros e não é assertiva. E isso é uma coisa que realmente me chama muito a atenção, porque eu me identifiquei muito nesse cenário, eu cresci assim, e todas as vezes que eu ia contra alguma coisa que estava sendo imposta a mim, eu era tida como má, como ingrata, e mesmo que aquilo não fosse a minha vontade, aquilo não fosse o meu sonho. Já contei a minha história aqui, então se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima. E ele prossegue. Em outras palavras, aqueles que são hábeis em reprimir os próprios desejos para ceder aos dos outros são o que chamamos de bonzinhos. Se alguém sempre escuta o que digo e segue meus conselhos, é natural que eu considere uma boa pessoa e goste dele. Parece então que bonzinho às vezes se refere a quem pensa demais nos outros e por isso não é capaz de expressar a própria vontade. Apesar de não ser sempre o caso, podemos ver um padrão específico no nosso relacionamento com quem quer que nos tenha criado quando criança.
Muitas pessoas que se anulam dessa maneira cresceram com um pai dominante ou uma mãe de personalidade forte. Ou era um irmão do meio que recebia relativamente menos atenção, e isso despertou nelas um desejo intenso de ganhar o reconhecimento dos pais, obedecendo-lhes em tudo. Mas o problema é que ao viver de acordo com a exigência dos outros, inadvertidamente negligenciamos os nossos próprios desejos e necessidades. Se na infância você era indiferente aos próprios sentimentos, minimizando-os ou não os considerando importantes, depois de adulto, você não será capaz de dizer o que quer fazer, nem de mostrar quem é como pessoa. Então, quando se deparar com alguém que o tratar mal ou dificultar as coisas para você, não saberá expressar direito os próprios sentimentos e acabará deixando preso dentro de você a raiva que deveria ser direcionada a quem a causou, e assim terminará atacando a si mesmo. Por que eu sou tão idiota que não consigo expressar o que estou sentindo nem consigo falar com franqueza? Muitos problemas psicológicos surgem quando a repressão se torna um hábito e a energia dessas emoções não consegue encontrar uma válvula de escape saudável. Assim como a água estagnada se torna fétida e tóxica, isso também acontece com as suas emoções. Mas não é tarde demais. A partir de agora, antes de concordar com o que os outros querem fazer, por favor, escute a voz aí dentro dizendo o que você quer de verdade. Mesmo quando se sentir esmagado por exigências constantes, se de fato não quiser fazer alguma coisa, não tente se obrigar, esgotando-se a ponto de não conseguir mais lidar com a situação. Em vez disso, tente exprimir em palavras o que você está sentindo para que os outros possam tentar entendê-lo. Não tenha medo de que, ao se expressar, eles deixem de gostar de você ou vá desgastar a relação. Se eles soubessem o que você sente de verdade, provavelmente nem teriam feito tais exigências. É positivo ser bonzinho com os outros, mas não esqueça que você tem a responsabilidade de ser bonzinho consigo mesmo primeiro. Quando alguém lhe pedir um favor, não se esqueça que você tem a opção de dizer: sinto muito mesmo, mas não posso fazer isso. Você não tem a obrigação de se comprometer com uma tarefa que será um grande fardo. E se o relacionamento se desgastar por você não fazer o favor, ele nunca foi bom para começo de conversa. E isso é uma das coisas que eu percebi, que eu sinceramente tomei meio como uma voadora no peito, um tapa na cara, um murro na boca. Porque eu realmente tenho muito essa dificuldade. Muitas vezes eu vou ver pessoas, vou a lugares que eu não quero, mas que eu não me sinto confortável de falar que eu não quero. A pessoa te convida e você dá uma desculpa, fala: ah, não, eu tenho um compromisso. Aí ela vai lá, contorna, dá outra solução e você fica ali sem saber como sair daquela situação porque você não quer falar pra pessoa: não, eu não tô afim de ver você. Ou, não, eu não tô afim de ir com você. Isso é muito complicado, então isso é uma das coisas que eu tô tentando trabalhar. Você aí também passa por esse mesmo problema? Tem dificuldade de dizer não para as pessoas? Às vezes, quando eu digo não, eu me sinto muito mal. Eu sinto que eu tô sendo uma pessoa muito ruim. Só que ao mesmo tempo, quando eu faço essas coisas que eu não tava com tanta vontade de fazer, eu me sinto ainda pior, porque eu tô no lugar já pensando em voltar para casa, querendo ir embora e desconfortável. Mas alguém se sente assim ou sou só eu? Além desses textos um pouco mais explicativos, um pouco mais conceituais, durante o livro tem diversos trechinhos que são praticamente poemas, né? Ou frases com conselhos e referências que ele vai distribuindo no decorrer do livro. E teve uma delas que eu achei bem interessante. Fala o seguinte: as pessoas, às vezes, expressam seus anseios através do ódio. Se você odeia alguém, olhe bem para dentro de si. Qual poderia ser a razão para isso? Você ainda está apegado àquela pessoa? Não há oportunidade melhor do que essa para termos consciência de nós mesmos. Enviamos foguetes até a Lua, mas quando se trata da nossa própria mente, a coisa mais próxima de nós, permanecemos completamente inconscientes e ignorantes. Então, eu já tinha falado sobre isso em outros vídeos, que a gente sempre busca respostas, caminhos, trilhas fora, quando muitas vezes a gente tem até preguiça de olhar para dentro.
Já li muitas frases, muitas máximas que dizem que a verdade já é conhecida de todos nós, está dentro de nós, mas nós não nos permitimos encontrá-la. Talvez por medo de não saber o que vai encontrar, ou justamente por medo do que vai encontrar. E um outro trechinho desse, tipo poema, pegando aquele gancho sobre a dificuldade de expressar as nossas próprias vontades, essa dificuldade em dizer não. Muitas vezes pessoas têm essa dificuldade porque as outras pessoas, seja um familiar, um amigo, um cônjuge, começa a fazer aquelas ameaças, chantagem emocional, draminha, para conseguir o que quer e te manipular. E aí ele fala o seguinte: às vezes, recorremos a ameaças verbais na esperança de fazer as pessoas caírem em si. Por exemplo, se não fizer o que eu quero, eu vou tirar alguma coisa importante para você, ou no futuro não vou lhe dar algo de que precisa. Isso acontece sobretudo entre familiares. E, infelizmente, palavras assim não fazem as pessoas mudarem de ideia. Elas só as machucam e as fazem ficar ainda mais resistentes. Em vez disso, explique com calma porque algo é importante para você, de modo que suas palavras não pareçam ameaças nem ultimatos. A mudança dura mais quando não é forçada, mas quando vem porque o outro se convenceu de que ela é necessária. E quantas vezes vocês já devem ter visto, eu já vi diversas vezes em filmes, novela, em situações familiares, onde principalmente um pai ou uma mãe que tem bastante dinheiro e o filho é meio rebelde ou faz alguma coisa que é contra a visão dos pais e os pais já ameaçam cortar herança, tirar carro, tirar bens materiais, como uma forma de chantagear para que aquela pessoa faça o que ele quer. Se você não tirar uma nota boa, esse ano você não ganha presente de Natal. Se você não fizer tal coisa, você não ganha sua mesada. Se você fizer tal coisa, eu tiro o seu computador de você ou tiro o videogame. Clássicos, né? E uma maneira de talvez tentar solucionar esse tipo de situação, esse tipo de impasse, ele diz num outro trecho: cada um de nós tem um ponto de vista único. Olhando assim, todo mundo parece estar certo. Mas, se quisermos chegar a um acordo, em vez de afirmar nosso próprio ponto de vista, precisamos dizer: o seu ponto de vista revela algo que eu não tinha notado. Fale mais, porque quero entendê-lo. Em vez de tentar persuadi-la, precisamos antes procurar entender a outra pessoa. Precisamos ter empatia. Muitas vezes o que nós impomos, nós não temos a menor ideia e nem paramos para pensar no efeito que isso causa na outra pessoa. Imagina só você impondo alguma coisa a uma pessoa e ela faz aquilo simplesmente para cumprir tabela por obrigação. É isso mesmo que você quer? Ou você prefere ser um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais empático, para que você atraia essa pessoa de forma que ela faça as coisas por vontade própria, sem precisar de ameaça, para que de repente ela enxergue o seu ponto de vista? Eu particularmente acho que chantagem não leva ninguém a lugar nenhum e ao invés de melhorar, só afasta ainda mais as pessoas. Porque afinal de contas, sempre que você é chantageado, manipulado, o que você vai esperar dessa pessoa? Mais chantagem e mais manipulação. E quem é que quer ficar convivendo com uma pessoa assim? Tóxica. Então, esse livro é muito legal para a gente olhar também para as nossas imperfeições antes de tentar buscar a perfeição dos outros. Tentar também compreender os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque eles sim têm valor. É importante a gente falar também sobre educação emocional, para que nós consigamos entender o que nós estamos sentindo, no momento que estamos sentindo e com consciência sabermos a melhor forma de agir. Então, com esse trecho, eu me despeço dessa resenha que eu gostei bastante, achei muito legal, faz pensar bastante, faz a gente refletir sobre diversos aspectos da nossa vida e, de repente, a partir dessa meditação, dessa reflexão, fazer com que nós mudemos atitudes que precisam ser mudadas, pensamentos que precisam ser
repensados, e através de tudo isso, dos nossos pensamentos, palavras e ações, é que a gente vai moldando o nosso karma, vai plantando as sementes que lá na frente a gente vai colher. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!